Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bellicast. Eu sou Rubens Belli, fundador da Belli Studio, e a gente tem esse quadro aqui no nosso canal do YouTube para conversar com pessoas interessantes, relevantes no mundo da arte, da criatividade, de tudo que faz bem pra gente no geral, né? E hoje aqui uma figura que eu tenho muita alegria de estar junto conversando, que é o Guilherme Karsten. O Guilherme é ilustrador, ele tá lançando um livro, que a gente já vai ver o livro daqui a pouco, né? E vamos conhecer um pouquinho mais do Guilherme aí, as histórias que ele tem para contar. Sim. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, muito feliz. Porque eu tenho uma parte da minha história acontece com o Belli Studio, né? Então, eu sempre gostei de desenhar, desde muito moleque. Meu sonho era ser um desenhista, um animador na Disney. E sempre soube o que eu queria fazer, né? Então, bom, vou encurtar bem minha história. Mas algumas mudanças na minha vida aconteceram por conta, principalmente por conta da morte do meu pai. Eu abandonei a ideia de ser ilustrador, porque eu imaginei que desenhar não ia dar futuro. Não, ainda mais assim, né? Para quem está assistindo a gente, nós estamos aqui em Blumenau, Santa Catarina. Exatamente. Então, assim, interior, né? A gente está fora do eixo Rio-São Paulo, que era, assim, alguns anos atrás, né? Era onde aconteciam essas possibilidades de trabalhar com animação e tal, e comigo foi o mesmo caso, né? Então, a gente realmente, quem queria trabalhar com essa área realmente tinha que ter alguma confluência, algum alinhamento entre os planetas para que isso pudesse acontecer. Muito. Eu lembro disso, assim, porque eu abandonei isso, eu fui estudar contabilidade, estudei técnico em contabilidade. Então, desviou bem, né? Completamente. Mas eu lembro disso porque, assim, eu sou o filho mais velho, eu tinha 15 para 16 anos e eu precisava arrumar um emprego. Eu falei, eu nunca vou conseguir emprego como desenhista. E eu lembro do dia em que eu peguei minha pasta de desenhos, meus favoritos, e eu joguei fora. Lembro, cara, isso aqui não vai adiantar para nada. Estudei, me formei em técnico em contabilidade, trabalhei numa contabilidade, eu ganhava um salário simples, mas eu sei que eu era infeliz. Até que uma prima minha, a Fernanda, me falou, olha, eu conheço um amigo que tem um estúdio de ilustração aqui em Blumenau, o nome dele é Belli, e na hora me veio um cara que tem um estúdio de desenho em Blumenau, deve ser um maluco. Na minha cabeça eu consigo imaginar um cara cabeludo, riponga, assim, sabe? Eu falei, deve ser uma loucura, mas vou lá tentar. Aí quando eu te vi, eu falei, o cara usa uma camiseta polo, super organizado. Ainda tá usando, né? Caramba! Super organizado, assim. E eu lembro de ter feito o teste. Eu lembro da noite que eu fiz o teste lá no estúdio. E eu tava, assim, maravilhado. Eu lembro do cheiro do ar daquele lugar, cara. Não faz ideia disso, mas tem lugares que eu falo, isso aqui me lembra o Belli Studio, a primeira noite que eu visitei. Foi isso, assim, eu lembro dos desenhos que eu via na sala, eu falei, cara, eu não sei porquê, mas eu amo esse lugar já. E eu também lembro, assim, tem muita coisa, mas eu sempre fui uma pessoa tímida. Hoje eu consigo conversar no podcast, conversar em plateia e tal, mas sempre é muito tímido, e de buscar os meus desejos, assim. Mas eu lembro de nos dias após esse teste, eu ficar te ligando, eu liguei algumas vezes para te perguntando, já decidiram se vão contratar ou não, já decidiram? E eu lembro de dizer assim, não, ainda não. Eu falo, cara, eu preciso ligar, é a chance da minha vida, de criar coragem, e até o dia que eu liguei e você falou, não, tá bom, vem aqui, vamos conversar. E aquilo mudou completamente a minha história, né, depois disso. Enfim, fui contratado. Eu lembro o salário que eu ganhei aquele dia. Eu lembro quando eu voltei pra casa aquele dia. Isso foi 2000 e alguma coisa, foi né? Foi 2000, eu acho. 2000 mesmo, né? Final de 2000. Só pra galera se situar aí. Faz tempo pra caramba. Faz 24 tempinho, anos. Vocês eram 3 pessoas. Eu era o 4ª pessoa lá. E aí foi uma mudança completa na minha vida, assim, no meu voltei o sonho. Isso. Um mês depois, eu achei aquele teste que eu tinha feito. E era a coisa mais horrível do mundo. Eu falei, cara, como é que esse cara me contratou? Acho que de ficar buzinando no ouvido dele. Mas foi aquilo que mudou a minha rota de carreira.
Qual que era o teste, só para eu lembrar, assim? Era uma ilustração Ilustração, de um papel, livro... né? Não. Hã? Photoshop. Eu nunca tinha mexido Ah, no já era Photoshop pintura, na minha pintura vida. digital, pintura digital, né? Isso, pintura Nunca digital. tinha mexido no Photoshop, era uma coisa estranha. Você fala assim, ó, pra colorir você aperta esse botão, tudo tinha ações no Photoshop, que eu uso até sim. hoje algumas. Actions Aqui você faz isso, esses actions. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu só sabia que eu tinha que fazer aquilo. E era uma do Pequeno Cisne, eu acho, do Cisne Negro, alguma coisa assim. E eu lembro que eu achei aquela imagem e eu falei, eu vou jogar isso aqui fora antes que ele me mande embora de novo. E foi isso. E aí mudou a minha carreira, aí a coisa tomou os rumos artísticos, né? Mas tu já desenhava desde pequenininho? Como é que é? Assim, as memórias que eu tenho de infância era eu deitado no chão com os LPs do meu pai, usava como base pra botar a minha folha em cima e ficar desenhando. E eu lembro de eu gostar de Guns N' Roses. E eu lembro de meu pai comprar um quadro pra mim do Guns N' Roses. Ele era enorme. Hoje talvez ele seria esse tamanho assim, mas ele era gigante. Eu lembro de eu sair na rua 15 com esse quadro na mão, empolgadíssimo porque eu era fã do Guns N' Roses. Eu sabia acho que 2 músicas deles, porque você não tinha acesso às músicas, né? Mas eu lembro porque o visual, a estética deles era assim, eu gostava daquilo. Eu lembro que eu tinha 8 anos de idade, eu furei minha orelha pra botar brinco por conta dos Guns N' Roses. E eu ficava desenhando Guns N' Roses o dia todo. Eu sabia desenhar as tatuagens, ficava desenhando eles. E aquilo era minha paixão. Eu não tinha livros, assim, eu tinha uns livros em casa, mas livros nunca foram o meu interesse. Né? Livros infantis não eram meu interesse, e depois, quase adulto, também não era muito meu interesse. Mas isso, assim, eu lembro de férias escolares, tá terminando o ano letivo e eu me programando para ilustrar o meu gibi nas férias. Nas férias eu vou ilustrar esse gibi, eu já tinha a história meio pronta e ilustrava os gibis, assim, então aproveitava esses momentos para ficar desenhando. Adorava fazer isso. E aí eu era o cara que desenhava na escola, né? Ah, sim, caderno e tal. Né? E todo mundo pedia desenho e tal. Ainda hoje eu encontro pessoas e eles falam assim, pô, ainda tenho um desenho teu guardado comigo. Cara, deve ser a coisa mais horrível que tem, sabe? Mas gostava dos meus desenhos. Então foi isso, eu era esse moleque que curtia desenhar, assim. E sabia que eu queria ser quando adulto, sabe? Eu não tinha essa crise de eu não sei o que eu vou ser. Eu sempre soube o que eu queria ser. Mudou, né? Depois meu pai faleceu ali, fui pra carreira de aí foi mais exatas. Era mais uma pressão, assim, de responsabilidade financeira e tal, né? Puramente. Eu era uma pessoa de humanas trabalhando em exatas. Eu era um bom funcionário, mas não gostava daquilo que eu fazia. Uma coisa interessante. O dia que eu fui fazer o teste lá no estúdio, era o meu aniversário aquele dia. E eu fazia, e lá na contabilidade nós fazíamos uma festinha depois do horário de trabalho. Então eu tinha que comprar um bolo, tinha que ficar com o pessoal ali e tal, né? Ciceronear o evento, depois ir pra casa. Recepcionar no lugar que não era meu. E aí eu tinha esse problema, eu tinha esse teste nesse dia. E eu conversei com o meu gerente, eu falei assim, cara, eu preciso conversar contigo. Não era o dono da contabilidade, mas era o meu gerente. Eu falei, então, eu tenho um teste de uma outra empresa para fazer. Ele disse, é contabilidade? Não é contabilidade, é um estúdio de desenho. E ele sabia que eu desenhava, porque eu vivia desenhando os papéis, lá não tinha internet na época, eu ficava só rabiscando. E ele falou, faz assim. E eu falei, eu tenho esse problema, tenho a fé, tenho coisa, depois eu preciso pegar ônibus, não vou chegar a tempo. Ele falou, faz o seguinte, compra o bolo, a gente faz a comes e bebes e eu te levo lá depois. Então, meu gerente da contabilidade me levou até o estúdio para fazer, porque ele sabia do meu desejo e acreditava em mim. E ele me trouxe até o estúdio para fazer esse teste. Ah, que legal. Muito legal. Tem umas coisas muito bacanas assim na história. Pois é, deixa eu te perguntar, assim, porque justamente no estúdio o que acontecia? A gente tinha uma demanda naquela época, no início, né? Muito grande de uma editora que é a Todo Livro, que é uma editora muito forte no Brasil, e a gente tinha um trabalho contínuo com eles, assim, muita ilustração para fazer, e a gente quebrou as etapas, assim, das ilustrações que a gente fazia, né, que, tipo, eu mesmo sou ilustrador, então eu fazia layout, por exemplo, na época ainda não dava para desenhar em computador, então tudo no papel, fazia layout no papel, fazia uma arte final nanquim no papel, às vezes usando caneta, às vezes usando pincel.
aí escaneava, mas a finalização da ilustração já era digital, já era em Photoshop e tal, né? Apesar das máquinas naquela época ainda darem aquelas patinadas, Sim. né? E assim, dentro do estúdio, a tua participação foi sempre mais na parte de pintura, né? Aham. Assim, né? Pintura, montagem, composição, né? Tu tinhas uma grande, assim, proficiência depois do Photoshop, Sim. apesar de não conhecer no início ali, Aham. mas depois ele ficou teu Você melhor entender amigo, por né? que eu fazia aquilo. Aham, Porque eu acho que o que a Todo Livro precisava era um estilo de ilustração mais tradicional que diferia um pouco do que da ilustração que era a tua Que eu veia, faço né? hoje, né? Que tu faz hoje, né? É. Como é que tu vê isso tudo, assim, essa... Então, o processo que o estúdio fazia, né, a gente separava sempre em layout, arte final e cores, depois ia para diagramação e design e tal. E eu ficava na parte de cores, né, eu pegava o desenho pronto e levava para escanear e ficava tratando os desenhos para depois poder pintar. Um segredo, assim, né, eu nunca me considerei um bom colorista, nunca me achei um bom colorista. Eu resolvi a situação, né. Mas foi aquilo, eu gostava desse processo, eu gostava do dia a dia do estúdio, eu curtia muito assim, as conversas que nós tínhamos e tal. E depois de um tempo, não sei se você lembra, mas teve uma época que eu saí do estúdio, eu fiquei alguns meses fora e te liguei pedindo, por favor, deixa eu voltar, eu faço café e limpo o chão. E aí, quando eu voltei, eu assumi a gestão da equipe de ilustração. Né? E o estúdio estava crescendo, a animação também, mas tinha esses gaps, assim, havia momentos em que não tinha job de animação, e esse pessoal, toda a animação vinha pela ilustração, e eu coordenava times gigantescos, e aquilo foi muito bom em um lado de entender sobre gestão, entender sobre organização de time. Por outro lado, eu abandonei completamente a parte artística que eu adorava fazer. Então eu tinha que lidar com orçamento, eu tinha que lidar com cliente, tinha que lidar com prazos, e era uma tensão assim. E aí a minha decisão de sair do estúdio depois foi por conta de querer me expressar artisticamente. Eu sentia falta daquilo. Né? Foram quase 9 anos aqui no estúdio. Aí eu fui trabalhar na parte de texto e tal. E aí, nessa época, eu vou adicionar algumas informações, porque conectam hoje com o meu mundo de escritor e ilustrador de livros. Quando eu estava saindo do estúdio, havia uma viagem para São Paulo para Bienal de Design, alguma coisa assim, que um time de artistas aqui em Blumenau, de designers e propaganda e tal, o estúdio estava junto, o pessoal fez. E eu lembro que eu já tinha te avisado que ia sair do estúdio, e tinha essa viagem, ele falou, não, pode ir nessa viagem, pode ir. Eu falei, pô, ainda tem uma viagem para finalizar. E nessa viagem eu comprei o primeiro livro infantil, que era um livro do Gabriel Pensador, um garoto chamado Roberto, alguma coisa assim. E eu lembro que eu tava lá em São Paulo, eu fui pra área de infantil, assim, pra ver os desenhos, falei, cara, eu quero comprar esse livro. E uma crise bateu em mim e falei, pô, mas eu, um adulto, comprando um livro infantil... Falei, mas eu vou comprar. E foi nessa viagem que eu comprei o primeiro livro. Aí eu saí, fui para essa empresa têxtil, depois de um tanto tempo trabalhando na empresa têxtil, e de ter, acho que um pouco desse know-how de lidar com pessoas e prazos e times, eles me ofereceram um cargo na gestão na também gestão, e tal. E eu falei, não vou. E foi muito interessante porque o meu gestor que me ofereceu o cargo dele, porque ele ia para outro momento, eu falei, cara, mas é uma promoção na carreira. Promoção. Eu falei, eu já passei por isso. E eu não quero lidar com pessoas de novo. Eu quero a minha carreira como artista. E eu me senti orgulhoso daquilo, de entender o meu lugar, assim, sabe? E assumir essa posição. E nesse tempo de Cativa Têxtil, que é onde trabalhei em Pomerode, eu comecei a participar, eu participei de um concurso de livro infantil. De um concurso de uma editora em São Paulo. Foi aquele com o autor lá, era o William Brennan. Isso mesmo. Eu fiz esse concurso, eu tinha que enviar 3 ilustrações, e aí quando eu sentei para fazer as ilustrações, eu falei, eu não sei qual é o meu estilo. Eu saí de um estúdio de ilustração 9 anos e eu não sei qual é o meu estilo. Que loucura é essa?
Cara, eu inventei um estilo na hora. Uhum. Fiz essas ilustrações e ganhei esse concurso. E quando eu fui fazer... Aí começou a minha carreira de ilustrador de livros infantis, assinando como Guilherme Karsten, né? Como pessoa física, não mais como um estúdio e tal. E ao mesmo tempo que eu estava trabalhando nessa empresa têxtil. Depois de, sei lá, 7 anos trabalhando nessa empresa têxtil, que foi também, assim, uma escola para mim é um mercado um pouco diferente, porque tu entende muito de tendências. E aí eu falo em tendências de moda, mas tendências de comportamento. A gente viajava para ver as pessoas na rua, como as pessoas andavam na rua, como as pessoas compravam nas lojas e tal. E aquilo, eu acho que tudo foi me moldando. E ao passo que eu ficava ilustrando livros de madrugada. Porque eu já tinha filho, eu tinha que botar meu filho para dormir, minha esposa para dormir, para depois eu poder ilustrar. E aí de manhã cedo eu acordava para ir para a empresa. E depois de 7 anos e meio trabalhando nessa empresa, eu abri mão da minha carreira como designer de moda para focar naquilo que era a minha paixão, que se tornou minha paixão, que era o livro infantil, né? Aí eu saí, fui trabalhar autônomo como ilustrador de livros infantis. Eu acho, assim, particularmente, eu vejo as tuas ilustrações e elas têm elas têm realmente uma influência do mundo têxtil, porque tu gosta muito de textura, né? Gosto. Então, tem os quadriculados, tem umas coisas muito legais, assim, que eu acho que aquele momento que tu estavas lá no mundo da moda, ele acabou contribuindo, né, para essa estética. Sim, final. É engraçado porque como eu trabalhava com vários públicos, mas um público que eu gostava muito de criar estampas era o público infantil. E aí nós pesquisávamos muito, né, tinha esses portais de moda, que eram portais pagos e tal, vinha muito conteúdo, e sempre tinha muita coisa sobre arquitetura, design de interior, quartos de criança e livros infantis. Eu ficava, cara, olha que legal isso o pessoal tá fazendo, olha como a textura, às vezes muita coisa emulava lápis, emulava tinta guache, mas usavam isso nesses livros e aquilo começou a me... Pô, não é mais só passar um brush, que eu usava muito brush aqui, né, o aerógrafo digital, a gente usava, então, cara, mas você adicionava algumas texturas e tal. E aquilo foi moldando o meu estilo. Mas é engraçado que toda vez que eu fazia um livro novo, eu não sabia me achar, eu não me encontrava assim. Daí eu falei, gostei desse livro que eu fiz, mas o próximo já não sei se eu quero mais isso aqui, eu quero fazer outra coisa. Então você pega o meu primeiro livro que eu ilustrei em 2011, e assim, há uma diferença do livro de agora, 2024, né, que a gente tá. Mas não há... Eu acho que tem, assim, uma evolução, mas há uma involução nos estilos, mas porque eu quero experimentar coisas novas o tempo todo, sabe? E quando eu fiz o meu primeiro livro, que eu escrevi meu primeiro livro, Carona, que também é uma mudança na minha vida, quando eu fiz o primeiro livro, Carona, que aí era o meu texto, eu falei, agora eu vou decidir qual é o meu estilo de ilustração finalmente. E eu lembro que eu olhava pro trabalho do Ziraldo, ou do Maurício de Souza, eu falava, eu quero que as pessoas me reconheçam pelo meu traço, não preciso nem assinar. Eu tinha isso na minha cabeça. E eu fiz o Carona, eu falei, beleza, é isso aqui que eu quero. Aí é legal. Aí eu fui pro segundo livro. Quando eu fui pro segundo livro, eu falei, nem quero mais isso aqui que eu tava fazendo nesse Carona, eu quero fazer outra coisa. E aí bateu uma crise, porque eu não me identificava mais em nada. E aí foi uma crise de um bom tempo. Mas depois eu entendi que acho que o meu estilo é o não estilo, assim, eu vou saciando a minha vontade eu quero isso aqui agora. Quero uma coisa mais texturizada, quero uma coisa um pouco mais sólida, mais chapada, cores mais sólidas. Você que foi pra essa aqui. Agora eu quero fazer traço. O livro que eu tô fazendo agora tem muito traço. Nunca fiz livro com traço. Sempre é mais com formas. Eu vou saciando vontades, entendeu? Teve um livro que eu fiz todo pintado à mão. E depois que eu terminei, falei, beleza, não preciso nunca mais fazer, já quero voltar pro computador de novo. Então foi isso, assim, é muito orgânico o que eu faço, mas me entendi como um cara que vai, acho que suprir necessidade, sabe? Acho que também por conta de ter estudado publicidade e propaganda, e entendendo que cada necessidade de um cliente, cada job exige um tipo de forma de expressar para o cliente. E aí eu acho que eu uso muito disso, assim, eu falei, eu tenho um texto e esse texto conecta com esse tipo de... Minha cabeça faz essas conexões, assim.
esse texto conecta com esse tipo de ilustração, não conecta mais com esse. E aí eu vou fazendo essas sinapses que eu não entendo como, mas é assim que eu formo mais ou menos os meus livros. Ah, legal. Então, sobre essa coisa da gestão, né? O estúdio, na verdade, o estúdio tem aí 25 anos agora, né? Então foi muita estrada, muito aprendizado, e a partir dos anos 2010 ali a gente conheceu o movimento orgânico, que é um movimento hoje, que é um movimento orgânico, na época não se chamava assim, mas a gente estudou empresas exóticas, né? Essas empresas que iam contra o movimento da administração tradicional, da hierarquia, e aí a gente foi buscando mais esse caminho que tem mais a ver com o nosso mundo artístico, né? Que é assim, você ter uma empresa mais horizontalizada, quebrar um pouco dessa coisa de hierarquias tradicionais, né? De que o cara que está em cima é o cara que tem funções executivas e as pessoas que fazem as funções braçais, entre aspas, né? Elas estão técnicas, elas estão embaixo na pirâmide. Então tudo isso a gente quebrou assim no estúdio, né? A partir de 2010. Até porque a gente vê, né, que na nossa área o que acontece, a parte artística, ela é a mais importante, né, cara? Ela é o cerne da questão, né? E a gestão é necessária, sim, quando a gente tem equipes grandes, a gente tem um fluxo de produção acontecendo e tal, mas não quer dizer de forma nenhuma que as pessoas que fazem hoje a gente chama de produtores aqui no estúdio, né? Que são os produtores que organizam as tarefas, que distribuem e tal, que eles são melhores ou piores, ou eles vão ganhar mais ou ganhar menos, isso não tem conexão nenhuma, né? Eles precisam de, sim, outras habilidades, que é isso que foi um grande aprendizado também. Então, você que está assistindo a gente, de repente as suas habilidades, gosta da área artística, mas também gosta muito de organização, de organizar, né? Se você é aquela pessoa que quando vai fazer um trabalho já sai... já te dá aquela empolgação, organizar assim, o que tem que ser feito, passar as tarefas para as pessoas, tal. Talvez seu perfil seja mais de produtor, né? E assim, a gente tem ótimos artistas que realmente precisam de pessoas que têm esse perfil de organização para organizar o seu dia, para organizar as suas tarefas, as suas entregas, né? Porque as mentes criativas, elas têm sim essa possibilidade de se, né, de se distraírem, né, de você começa a pesquisar um negócio aqui, aí já aprofunda aqui, aí vai para lá, aí de repente você já está longe de foco, passou 1h30, né? Então, mas isso é um aprendizado, é muito interessante que tu falou, porque eu mesmo como empresário, uma empresa jovem, né, a gente faz muito desses, a gente tem muito desses erros, assim, de pessoas que têm uma aptidão para uma área, né? E às vezes por uma convenção social, uma coisa que a gente aprendeu num curso, sei lá, de administração, a gente acha que a pessoa que tem aptidão nessa área e ela entende muito tecnicamente dessa área, ela precisa necessariamente ser um gestor, né? Ou ser um líder de área que vai ter outras atribuições, né? Mas não necessariamente é assim, pô. Eu acho que e essa coisa de não querer mais gerir equipe, isso? E cuidar de times e tal, que acabou me tirando daquilo que eu gostava muito de fazer. Por um momento eu pensei comigo, não, essa coisa de gestão é a pior coisa para mim. Não quero mais saber nunca mais disso. E aí quando eu trabalho para mim mesmo, eu começo a ver que eu não posso ficar só sentado fazendo o meu trabalho. Eu preciso cuidar, organizar outras coisas. E eu com essa mentalidade, acho que assim, eu aprendi muito, acho que eu vi muito vocês, assim, quando você e a Aline faziam um projeto, alguma coisa, mas não ficava ali, tá, a gente tem que falar com quem agora, tem que fazer isso aqui, a gente quer daqui expandir para tal lugar, tá, precisa então fazer conexões, precisa coordenar como vai ser feito, e toda essa vivência foi me dando muita escola, e aí acho que conecta muito com o que eu aprendi na faculdade de propaganda e design. Eu já notei que eu sou meio marqueteiro em alguns momentos, assim. Quando eu faço um negócio, eu falo, esse desenho ficou bom? Tá, mas esse desenho serve pra quê?
ele pode virar uma camiseta, ele pode virar uma peça de teatro, ele pode virar um Já livro, tá ele pode pensando virar na uma aplicação coleção. final. Muito. Uhum. Tá, beleza, mas como faz isso? Eu preciso gerir tudo isso, coordenar tudo isso. E a minha cabeça fica maluca. Ao passo que eu quero fazer tudo isso, mas eu quero tempo para ficar desenhando. Uhum. Hoje, a Beatriz, a minha esposa, ela me ajuda com toda a parte administrativa. Né? Ela dá um jeito de cuidar das crianças e dá um jeito de cuidar da parte das contas. Eu não faço ideia do que a gente paga lá em casa. Se eu quero desenho, a gente recebe e ela vai pagando as contas. Mas ela me ajuda com isso. E eu sou, ao mesmo tempo, eu falo, a gente pode fazer isso, vamos falar com tal, pra gente poder fazer um evento sobre isso, sobre aquilo, quando tem lançamento de livro, o que eu quero fazer no lançamento de livro, o que eu imagino. Então, assim, tem hora que eu sou meio megalomaníaco na minha cabeça. Mas exige gestão. Aí de tempo, de quem são os profissionais que eu vou contratar, quem são as pessoas com quem eu vou conversar. E nesse tempo todo eu tenho uma agenda de trabalho para entregar, então tem momentos que eu preciso parar e falar, ó, agora não pode conversar comigo. Responde minhas conversas, alguma coisa assim. Então tudo isso eu aprendi nessa vivência. E tipo, não dá para dizer assim, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Não, se eu quero crescer no meu trabalho, eu preciso dar conta de tudo isso, sabe? E quanto mais você vai fazendo, mais livros você vai fazendo, mais coisas aparecem o tempo todo. E aí eu fico, cara, eu preciso contratar alguém para isso, eu preciso contratar alguém para lidar com isso. O tempo todo. Então eu acho que ter vivido isso me fez entender que se eu quero crescer e expandir, isso precisa acontecer. Né? Ou se eu não posso focar aqui, beleza, eu ganho, me pagam e tal, mas eu sou capaz de abafar muitas coisas e matar muitos desejos ou coisas que podem ter proporções grandes, sabe? Eu vejo isso aqui e falo, cara, um livro meu pode virar um boneco, pode virar uma animação, pode... É natural isso em mim. E exige gestão. Não, e assim, exatamente, uma das coisas que a gente tem que aprender na vida é que essa coisa de trazer pessoas para perto da gente que tenham habilidades complementares, isso é fundamental. Principalmente quem tem empresa ou quem tem uma iniciativa, né, independente e tal. Porque é legal que a tua esposa já faz alguma coisa e tal. E assim, inclusive aqui no estúdio, né? A gente já desde pouco tempo depois da fundação do estúdio, eu já trouxe alguém também para a parte financeira, por exemplo. Porque toma muito tempo, né? Essa parte financeira e acaba tirando da gente aquele tempo que a gente poderia estar dedicando para aquilo que é o nossa principal força, né? E a cabeça não funciona quando você está pensando em um monte de coisa, né? Você não consegue focar no que você tem que fazer ali. É isso aí. Mas legal, então aí começou a tua vida como ilustrador independente, né? Fala o nome dos livros lá, o primeiro foi qual? Eu vou falar dos livros o primeiro que eu ilustrei para outros escritores foi o Manhê, que esse foi o livro que eu ganhei um prêmio do Ilan. Mas hoje temos 19 livros juntos. A gente tem uma parceria muito longa. Aí isso foi em 2011. Em 2017 eu escrevo o meu primeiro livro, depois de muita crise interna, e falar assim, cara, eu nunca fui um bom leitor, agora que eu aprendi que ali, como é que eu posso me tornar um escritor? Jamais, não tem lugar para mim aqui. Mas foi uma grata surpresa, assim. Aí eu escrevi o Carona, e o Carona acabou ganhando o prêmio Jabuti de melhor ilustração, e ganhou um prêmio de melhor texto também pela Associação de Escritores Infantis e Juvenis, uma associação brasileira, né? Então o Carona foi o primeiro. Aí depois veio o que é esse livro que ganhou um prêmio na China, ganhou um prêmio na Eslováquia e na China, e também foi finalista do prêmio Jabuti, em 2 categorias, melhor livro infantil e melhor ilustração. E aí hoje eu tenho 8 livros escritos, né? 8 livros escritos publicados. E tem mais uns 3 ou 4 acontecendo, alguns no computador, alguns na minha cabeça. Né? Pois é, e pra galera aí que tem, sei lá, que tá começando agora, que de repente teria interesse em seguir uma linha semelhante ao que tu fizesse, assim, qual que é o caminho, assim, qual que foi a tua... teve esse prêmio, né, do Ilan e tal, mas depois como é que... o que aconteceu que realmente te permitiu fazer mais livros, chegar no teu próprio livro, assim, editora? Como é que rolou tudo isso? Eu acho que a minha história é permeada por prêmios, assim. Acho que os prêmios dão uma boa alavancada e conexões e tal, né? Esse primeiro esse primeiro livro que eu fiz foi um prêmio.
E eu acho que tem muito assim de você conhecer pessoas. Começa a conhecer pessoas aqui, faz amizade aqui. E, cara, muito disso, assim, de contatos e contatos. Por exemplo, esse com o Willan. O Willan gostou do meu trabalho. O Willan já era um Já era escritor bem reconhecido, conhecido. né? Uhum. E a gente, no primeiro livro, a gente teve uma sintonia muito boa. E ele gostou de trabalhar comigo. Ele me deu um novo texto. Falou, Guilherme, eu tenho um texto novo que queria que tu ilustrasse. Aquilo pra mim foi o céu, né? Uhum. Quando eu tinha feito o primeiro livro com ele. E eu enviei pra editora e a editora não aprovou. Não gostou e falou... Eu fiz 3 testes, eles não aprovaram os 3 testes. Falaram, a gente vai fazer então quanto ilustrador. E aí eu pensei, cara, acabou a minha carreira de ilustrador, sei lá, 3 meses depois. Nossa. Uhum. Mas aí ele falou, não, mas eu tenho mais um teste e tal, vamos fazer mais um e tal. E aí a gente fez mais um teste, foi aprovado, ele tinha muitas conexões com editores. Comecei a ter outras conexões com os editores também. Uhum. E aí eles me chamavam para outros livros, porque gostaram daquele livro, gostaram do jeito que eu... Sei lá, que eu conversei com eles, do jeito foi tranquilo. Eu nunca fui um cara muito... Bom, nosso meio a gente entende, mas o artista chato, assim, de não quero isso, não pode... Estrelinha, estrela, assim, nunca fui disso, assim. Pra mim, sempre foi muito fácil de falar, a gente gostou disso, mas a gente queria que isso aqui fosse dessa cor. Ah, sim. Então, pra mim sempre foi tranquilo, não tô dizendo que tem que ser ou não tem que ser. Eu sempre fui assim, não, tranquilo, posso mudar. Que aceitava fácil, mudanças, assim. Tá. E acho que isso facilitou a conversa entre a minha pessoa e os editores, né? E aí que faz um livro aqui, colar, outros editores vão conhecendo. Redes sociais também, vou divulgando meus trabalhos, montava meu site, juntava dinheiro para fazer um site, fiz um site, tudo isso, ia conversando com as pessoas, mandava e-mail, na época muito e-mail. Foi assim, o Carona, quando eu escrevi o primeiro livro, o Carona, foi legal porque eu tinha um prêmio em Portugal, de uma editora chamada Planeta Tangerina, que é uma editora que eu gostava muito do trabalho deles. Todo livro deles para mim era uma aula de livros. Não tinha muito contato porque os livros às vezes não vinham para o Brasil, mas eu ficava online todo dia, eu acessava o site deles para ver se tinha novidade, o blog deles, ficava lendo. Havia esse prêmio que eles criaram, eu falei, bom, eu tenho um deadline para criar um livro agora. E é bom quando tem um deadline porque tu tem que terminar, né? Porque às vezes tu faz uma coisa, tem um plano e nunca faz, fica divagando, e aquilo não, eu tinha esse prazo, eu falei, eu quero mandar para esse concurso. Fiz o livro, mandei pro concurso. E eu não ganhei esse concurso. Mas eles além do vencedor, eles deram 3, que eles chamam, eu sempre esqueço essa palavra. Menção honrosa? Menções honrosas. Legal. Deram essa menção honrosa e falaram, tem 3 projetos que a gente não vai publicar, mas são muito bons. Cara, eu peguei essa informação, fui conversar, aí peguei essa informação e mandei para as editoras no Brasil. Mandei primeiro para uma editora que gostou, tal, mas não fez uma boa oferta. Conversei com um amigo escritor, falei, olha, tem essa oferta na mesa, o que você acha? Publico? Ele, cara, se você tem... Isso é bom, né? Ter amigos, parceiros. Ele falou, se você tem pressa, publica. Agora, eu acho que a oferta deles não é boa, tem ofertas melhores no mercado e tem editoras melhores. Se fosse você, eu esperaria um pouquinho. Vai aparecer alguém. Cara, veio logo depois, mandei para a Companhia das Letras, que eu acho uma grande editora. Mandei, eu lembro de uma sexta-feira e eles... Acho, não sei, eu não lembro, eles diziam assim, a gente tem um prazo para responder, se a gente não responder, então é porque flopou o projeto, né? Mas uma sexta, na segunda-feira de manhã tinha um e-mail deles falando, a gente quer o teu livro. Que legal. E aquilo foi um... Eu lembro, eu tenho um amigo meu aqui em Blumenau... Que é a Companhia das Letrinhas, das né? Letrinhas. Infantil. É o selo infantil deles. Eu tenho um amigo que tem uma editora aqui em Blumenau, o Pablo, da Gato Leitor. Ele queria publicar o livro. Eu falei, Pablo, você é meu amigo. Então eu não sei o quanto tu gosta do livro, o quanto tu gosta de mim. Eu quero ter uma percepção de mercado... Uma visão neutra. São Paulo, como funciona. E aquilo foi uma chancela muito boa pra mim. E aí eu peguei esse livro, mandei um e-mail pro um dos jurados do prêmio, que é um artista que eu gosto muito. Falei, cara, eu sou aquele cara, tal, que não ganhei, mas tem uma menção honrosa. Eu tô procurando por um agente literário. Por quê? Porque aqui no Brasil você consegue contactar editores, mas lá fora você não consegue, na época, eu já consegui outros trabalhos só contactando editores diretamente, mas você não consegue chegar muito em editores se você não tiver um agente literário, aquele cara que pega
os clientes dele, que ele representa, e cria um portfólio e chega na editora e fala, ou nas feiras de livro e fala, ó, aqui estão os trabalhos dos meus artistas. Tá interessado? É quase como se fosse um representante de vendas, né? Exatamente, assim, representante de vendas. Na linguagem tradicional do mercado. Vai representar a tua empresa lá, né? Ela representa esses artistas. E aí ele me deu nomes, eu lembro que eram todas as agências de Nova York, passei um dia inteiro enviando e-mails em inglês, e e-mails muito pessoais, assim, do tipo, ó, eu sei que eu pesquisava quem eram os agenciados dessa agência, quem eram os artistas, e ver se eu conhecia alguém lá, e conhecia o livro deles. Eu falava, opa, conheço aqui, tem a ver com o meu trabalho, acho que funciona. Mandava, oi fulano, meu nome é Guilherme Carsten, tal, eu gosto muito dos artistas tal, que você representa, dos livros tal, e assim, e sempre fui muito sincero, assim, né? E eu tô procurando alguém para tal, mandava o PDF do meu livro. E passei o dia escrevendo em inglês, foi cansativo, mas eu me esforcei pra... E eu acho que uma coisa, se você quer publicar lá fora, aprenda a falar inglês. Eu aprendi aos trancos e barrancos, mas aprendi, né? Hoje eu consigo conversar normalmente. Mas fiz isso, e aí foi uma parada muito... Pra mim, uma parada muito divina, as pessoas entendam como quiserem, mas pra mim é muito divino. Naquele dia que eu mandei todos aqueles e-mails, eu tava exausto, minha cabeça estava esgotada, eu tinha postado alguma coisa no meu Instagram, e uma pessoa curtiu a minha postagem. Eu falei, cara, quem é essa pessoa? Aí eu fui ver que essa pessoa, ela na descrição do Instagram dizia, eu sou uma representante, eu sou uma agente literária. Falei, opa, fui lá ver quem Mas em português, né? Não, inglês. Tá. Não sei como é que ela me conhecia. Ela... Comecei a ver os artistas que ela representava. Pô, tem um monte de artistas que eu gosto aqui, que eu conheço, que eu sigo o trabalho. Peguei lá, dei um Ctrl+C no e-mail, dei um Ctrl+V na mensagem do Instagram. Comecei a mudar os nomes dos artistas, dos livros dela, mandei, e ela já me mandou na hora, assim, eu falei, ó, posso conversar contigo? Vamos marcar uma conversa. Aí eu falei, legal, acho que é no outro dia já. Eu tava desesperado porque era uma conversa. Aí escrever em inglês é uma coisa, agora falar inglês é outra história. Isso ainda o teu domínio não era completo ainda. Eu achava que eu era muito ruim, mas ali se desenrolou super legal. Entender. Super legal. Legal. Ela é a Veronique, é minha agente até hoje. Ela é francesa, mas ela mora na Espanha. E ela falou, Guilherme, eu tô indo pra Feira de Bolonha, que é a maior feira de livro infantil do mundo. Eu posso colocar o teu livro no meu catálogo, mas eu não tenho tempo nem pra fazer um contrato. Você topa essa loucura? Eu falei, cara, eu não tenho nada. Eu vou. E naquela feira ela vendeu o livro pra uma editora francesa, uma boa editora francesa. Aí ela viu que tinha futuro, ela falou, beleza, vamos fazer um contrato então. E aí foi, o Carona até hoje são 11 línguas diferentes. E aí, de lá pra cá foi isso, assim, esse foi meu trabalho com ela. Eu faço, hoje em dia meu trabalho é assim, eu faço um livro, eu já vou escrevendo em inglês, porque eu já entrego pra ela. Daí ela vai pras feiras, por exemplo, na próxima semana ela tá indo pra feira de Frankfurt. Ela geralmente faz Frankfurt e Bolonha. Ela vai pra feira de Frankfurt com um livro novo meu. E agora eu pego esse livro e começo a traduzir tudo em português. E aí eu ofereço pras editoras no Brasil. Então esse é mais ou menos o meu trabalho. Foi assim que se deu. Foi de, cara, trabalho de formiguinha mesmo, de contactar editores, de enviar para prêmios. Aí comecei a ganhar alguns prêmios. E às vezes eu não ganhava, mas eu estava entre os selecionados, né? Entre os 20, 30 selecionados. E aí foi assim que foi se dando a minha carreira. Né? E hoje, desde 2017 meu trabalho das 8 às 18, oficialmente, porque quando tu tem filhos e tal, tu não pode ficar essa vida de maluca de trabalhar de noite. Não, cara, eu tenho uma regra, uma agenda a obedecer em casa. Então, mas desde 2016, eu trabalho como ilustrador e escritor de livros infantis. Faço alguns trabalhos diferentes aqui a colar e tal. Fiz algumas coisas, testes na época. Faço hoje em dia alguns trabalhos diferentes que eu falei, vou testar isso aqui. Né, que me chamam para fazer, eu topo, mas basicamente meu trabalho é no mercado têxtil, editorial. E aí, então, todos esses teus livros foram com a Veronique, então? Os livros, a partir desse momento, todos os livros foram com ela representando e tal? Ela me agencia fora do Brasil, né? Aqui no Brasil. Ela, na época, quis me agenciar no Brasil. Eu falei, Veronique, não faz sentido você contactar em inglês,
uma editora que tá no mesmo país do que ela entendeu e falou, não, tá certo. E aí eu publico os livros fora do Brasil, com ela que organiza tudo, ela que conversa, ela faz viagens às vezes para Inglaterra, para Nova York, para Paris, para visitar editoras, né? Ela faz todo esse trabalho de me representar, e aqui no Brasil daí eu lido com os editores, direitos autorais e tal. E quais são os livros que, assim, o Carona já tinha citado, né? Quais são os outros livros, a fila aí? Vamos lá, o Carona, depois eu fiz o A, ganhei um prêmio na China e um prêmio em Bratislava. Depois foi uma canção, A Caçada. É muito bom, né? Tu vê que tu fez um monte, mas tu vai esquecer os nomes. Vai esquecendo. Eu fiz o Você é um Monstro. Eu tenho um livro que eu gosto muito que chama Ramon Fellini, O Cão, o Gato Detetive. Eu devo estar esquecendo em algum lugar aqui. Se eu tivesse asas. E agora estou lançando o que é o segundo livro da trilogia do Monstro, que se chama Você Dorme Como um Monstro. Sim, aí já vamos falar desse livro aí. E me lembrou agora também, esses livros aí que foram citados, um TED Talks muito legal, né? Que tá no YouTube aí, quem quiser ver, vale muito a pena, que esse cara aqui ensaiou bem. Cara, ficou muito show, porque é legal que o TED Talks ele tem uma dinâmica de ensaio mesmo, né? Tipo, você vai lá antes, tá? Eu só sei porque o Rafa, meu filho, ele participou de um na Barão, na escola. E aí realmente é legal, porque os caras eles te dão uma diretriz, assim, né? Então tem um cuidado aí com os slides, com a apresentação, é muito legal. Mas ficou muito bom o teu TED, ficou inspiracional, assim, ficou muito legal, vale a pena ver, hein? Tá no YouTube, Guilherme Karsten, TED Talks, já deve aparecer, né? Sim, aparece. Deve aparecer. Aquilo foi interessante, deixa eu só botar um gancho aqui, porque você falar para um público que não é o teu público, primeiramente não são crianças. Eu gosto de conversar, cara, eu não tenho problema em conversar com qualquer idade, assim, eu consigo me achar, sei o que eu vou falar. Mas ali eu estava num TED Talk onde as pessoas falam muitos assuntos diferenciados. Tal, né? Mas majoritariamente aqui em Blumenau é um público adulto, jovem adulto, que a maioria não tem filhos, são estudantes universitários e tal. Eu vou falar sobre livro infantil. Então é um público que nem é criança, nem é pai, e assim, eu fico nesse limbo. Mas foi muito legal de falar daquilo que eu acredito para a literatura infantil, e muito disso se deu a partir de uma crítica ao meu trabalho. Assim. Foi alguma pessoa falando que meus livros não têm lição de moral, que meus livros... Aliás, a pessoa dizia que meus livros ensinam as crianças a mentir. Né? E mentir para mim é uma coisa que para mim é muito caro, assim, falar a verdade para mim é muito importante, né? Aquilo me deixou muito mal quando eu li aquilo, e até que aquela fraqueza, aquela parte que me deixou triste se tornou uma força para mim de entender que os meus livros não têm interesse de querer ensinar as crianças ou dizer que os pais comprem esse livro porque vai ensinar teu filho a ser uma pessoa melhor. Cara, eu não sei o que meus livros ensinam, mas os meus livros, quando eu crio, eu sempre penso em crianças e adultos juntos, assim. E eu acho que o livro é um bom conector de pessoas, assim, sabe? De pais pararem, saírem da rotina maluca e filhos abandonarem as telas para estarem os dois juntos conversando, de se conhecer. Aí eu comecei a me descobrir, assim, a achar o meu lugar, sabe? E falei, cara, eu não quero ficar brigando sobre o inimigo das telas. Cara, minha parada é outra. Eu não quero ficar brigando as crianças a ensinarem, não. Eu quero que o livro seja um momento de diversão para eles. Porque eu não tive esse momento quando criança. Porque a minha experiência era de livros que ensinam a você ser uma pessoa melhor, e eu ser obediente. Por isso comecei a não gostar dos livros. Falei, não, eu quero que as crianças sejam armadilha de urso, eu digo. Meu livro seja uma armadilha de urso. Pegou elas. Engajem. Né? E aí ele vai para um próximo livro. Pode ler um livro, aprender a ler livros muito melhores que os meus. Mas os meus livros possam ser esse início para eles começarem a gostar de ler livros, né? Darem uma chance pro livro.
A gente aqui faz também conteúdo audiovisual, Uhum. animação para infantil, né? Mas assim, existem algumas pessoas com uma visão meio tosca, assim, Uhum. ofuscada de que algumas obras, de que as obras elas têm que ter uma lição de moral Aham. clara, definida. Mas geralmente esse tipo de pessoa, ele tem uma visão que deprecia a inteligência das crianças. Uhum. Então, de repente, são aquelas pessoas assim que acham, pô, se você não esfregar na cara, deixar bem claro que a criança não vai entender. É uma visão míope da Uhum. capacidade da criança, porque as crianças elas têm muita capacidade de aprender coisas de uma forma não direta, não linear, Uhum. né? Então, a gente aprendeu indo para eventos internacionais também, fazendo projetos, que, que é ruim você ter um projeto, por exemplo, de animação, que seja muito, eles chamam em inglês on the nose, muito no nariz, assim, muito Ah, esfregando, sabe? na cara. Uma vez eu lembro quando a gente estava começando, quase 20 anos atrás, lá a gente tinha um projeto que era Recycling Society, que era a sociedade da reciclagem, assim. Aí eu encontrei uma consultora, eu disse, olha, tá meio muito on the nose, On isso the não é nose. legal. Ótimo. O legal é porque o que a criança quer é diversão, ela Uhum. quer se divertir e aí sim, dentro daquela diversão, você leva junto num underlay, né, numa camada mais abaixo, a mensagem que é saudável para a vida Aham. dela, né? E assim, 90% dos grandes sucessos são isso, né? E a gente traz aprendizados muito, Sim. muito grandes. Até às vezes tem coisas que a gente não saca na hora, mas um tempo depois, assim, aquilo fica com a gente. Uhum. E aí a gente cai aquela ficha, né? Pô, olha Uhum. só, aquele personagem, aquela situação, né? Que ele passou, se ele fizesse diferente. Então isso é muito legal também, né? Eu não sei como é que é a estrutura da animação, de roteiro e tal, mas uma coisa que acontece muito nos livros é essa coisa de, a partir do momento que você entrega teu livro pro mundo, a história já não é mais tua. A história Uhum. pertence às pessoas. Então, muitos professores me falam assim, o teu livro falava sobre isso. Então, eu falei, não, meu livro Uhum. fala só sobre isso aqui. As Uhum. pessoas fazem as suas leituras. Eu não sei como é que se funciona isso na animação ou não, Uhum. mas muito disso, assim, tipo, eu me conectei com, sei lá, com esse assunto. Uma vez a professora começou a chorar Uhum. numa apresentação, porque ela se conectou com uma parte do livro que eu nem tinha qualquer interesse, mas ela se conecta com histórias da vida dela. Ah, sim. Sabe? Elas Uhum. fazem leituras que a gente não faz. Eu só Uhum. queria fazer aquilo e as pessoas fazem leituras diferentes, entendeu? E isso Uhum. eu acho super interessante, super legal. É. Porque às vezes elas aprendem coisas que você não estava nem querendo ensinar, não tinha Uhum. preocupação de ensinar, mas elas aprenderam a partir de um livro teu. Isso aí é uma das coisas que a arte, né, ela Uhum. tem essa capacidade, assim, de mexer com as pessoas de formas diferentes. Exato. Então, às vezes você tá, né, eu não sei onde eu vi, por exemplo, música, que eles tocaram uma melodia para um grupo de crianças pequenininhas e uma das crianças começou a chorar com aquilo, com aquela melodia e tal, né? E era uma psicóloga que estava falando sobre isso. E aquela criança começou a chorar com aquela melodia e tal. E a professora tocou uma música, é, uma música gravada, né? Ok. E aí, quando ela ficou sabendo disso, ela foi ouvir a música e foi consultar uma pessoa que é perito. E aí disse, essa música aqui, ela tem umas características que Ah, podem mexer com as emoções de crianças mais sensíveis, pessoas mais sensíveis, né? uhum. Não é porque era necessariamente uma criança. Mas isso é muito legal. Eu vi esses dias, eu até fiz uma postagem no Instagram dizendo que era um profissional falando sobre o nosso corpo também cria os próprios opioides. Uhum. E música é uma das formas de você criar teu próprio opioide. Porque a música te leva para lugares Sim, que que fazem você viajar, né? exatamente, Uhum. exatamente. Você não É. consegue entender o porquê nem como, mas a música é Uhum. capaz disso. A arte é capaz disso. Né? É. E aí, fala um pouquinho desse livro aqui, cara. Como é que surgiu a ideia? É, bom, esse é o primeiro livro que eu faço uma série de livros. Acho que o que mais conecta com animação, talvez, série de Aham. animação. O Monstro, ele nasceu de eu ficar ouvindo o meu vizinho brincando com o filho. Hum. Eu vi o vizinho fazendo uá, e depois eu via uá. Ouvia alguém grande e alguém pequeno imitando, alguém fazendo Aham. barulho, depois passo, tum, 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 tum,
E pá, e, cara, e aí eu lembro da sequência de perguntas que eu fiz na minha cabeça. Eu falei, será que eles estão lendo um livro? Aí a segunda pergunta que eu fiz, mas existe um livro que faça isso? E a terceira pergunta que eu fiz foi, isso não existe, por que eu não faço? Foi isso que eu fiz na minha cabeça naquele momento. Eu falei, eu preciso achar um livro que faça as crianças se movimentarem, fazendo barulho e tal, para imitar um monstro, imitar um bicho grande, um dragão, alguma coisa assim. E eu fiquei nessa pesquisa toda e eu cheguei num monstro. Eu falei, tá, mas um monstro, ele não pode ser um monstro assustador, porque senão vai barrar a venda, vai barrar, os pais não vão gostar e tal. E no livro, no primeiro livro, a primeira página que quando você abre, fala assim, oi, eu sou um monstro brabo e muito corajoso. Né? Nada e ninguém me assusta. Aí você vê que é um monstro que é uma bolinha verde assim, que usa uma gravatinha borboleta, né? Eu falo assim, cara, eu pergunto para as crianças, ele assusta? Não me assusta. Então essa ideia de esse contraponto de um monstro que quer ser assustador, mas ele não assusta. E aí as ideias começaram a ficar na minha cabeça. Eu falei, pô, cara, esse monstro podia virar outras coisas. Eu podia trabalhar outros momentos do monstro. Como é que ele é quando ele vai comer, ou quando ele vai brincar, ou quando ele vai dormir? Como é isso? E quando eu tava com isso na cabeça, a editora, isso é uma parada legal. Eu fiz um livro, a gente levou pra Bolonha, Frankfurt. Ninguém se interessou. Ninguém se interessou em Frankfurt também. Esse foi o Você é um Monstro. Você é um Monstro, primeiro. Desculpa, eu tô aumentando um pouquinho, mas pra chegar aqui. Sim. Ninguém Ninguém se interessou. E eu lembro de um dia, cara. Eu tava muito mal. Eu falei, pô, o que tá acontecendo que o pessoal não tá gostando? Eu vivia comprando meus livros, né? Sei lá, cada livro que eu lanço, lanço umas 6, 7 línguas. Normalmente. E isso também é parte das minhas contas, né? O dinheiro que eu recebo, eu conto com essas coisas também. E não vendeu. É um trabalho todo e só tinha no Brasil. E eu fiquei meio mal. Eu lembro um dia, eu falei, Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei por que tá acontecendo esse livro. Eu gosto desse livro e eu não sei. Cara, e naquela manhã, a minha gente falou, vendemos livro pra Alemanha. Que legal. Falei, opa. No dia seguinte, vendemos livro pra França. Mas isso quanto tempo depois da feira? 1 ano depois dessas duas feiras. Depois. Ninguém tinha se interessado. Uhum. Então existem as baixas, né? Sim. Naquela semana, eu sei que foi um dia, foi Alemanha, França, e naquela semana, tipo, na sexta-feira, ela me mandou, assim, a melhor proposta que eu já tinha recebido na minha vida. Ela falou, tem uma editora que quer comprar teus livros, quer comprar teu livro do monstro, e ela não quer um livro só, ela quer 3 do monstro. Só tinha feito 1. Aqui que você faça 3. Tens 3 ideias? Eu falei, tenho 3 ideias. Tenho 3 ideias. Eu tinha um contrato muito legal com eles. Que é qual editora, no caso? Se chama Quarto Kids, editora inglesa. E eles têm um selo que eles estreou meio no selo chamado Happy Yak, que é um selo... A Quarto tem vários selos infantis e o monstro entrou nesse selo da Happy Yak. E aí sim, eu fiz o contrato e fiz o primeiro livro do monstro. E o segundo livro do monstro que eu propus foi... Na época que eu fiz o contrato, eu já fiz os títulos já na hora. Falei, você dorme como um monstro e você come como um monstro. Parecido com isso. E fiz uma sinopse, e eles toparam a ideia, e aí assim surgiu a ideia do monstro. E esse monstro aqui, a ideia do monstro é que... O que monstros fazem? Né? Onde no quarto uma criança vive o monstro? E vive debaixo da cama. E ele vai convidar a criança para uma festa de pijama. Ele fala, não, a festa de pijama é debaixo da cama, né? E aí ele começa a conversar com o leitor e nota que o leitor não fala, eu não vou para debaixo da cama. Eu posso mostrar uma imagem Pode, aqui? claro. Aí fala assim, o que... Ei, o que você está fazendo aí? Ou seja, a criança eu não vou para debaixo da cama. Porque ele mostra que ele preparou o lugar todo para a criança. Olha, deixou tudo bonitinho para a criança ver. Ou seja, tá tudo sujo, né? A festa tá Ninguém pronta. vai. E aí ele começa, tá, mas você quer que eu suba na cama? Não, eu não vou subir na cama. Esse lugar aqui é horrível. Olha como ele é macio. Nossa, tem até um ursinho de pelúcia, mas que estranho. Um ursinho. Não, mas eu não vou fechar meus olhos. Não vou me cobrir. Ele vai dando chance pra criança, né? Eu não vou falar o final, mas eu sei que quando eu lancei o primeiro livro, os pais falavam, Guilherme, as crianças adoram esse livro.
Mas ele é terrível, não dá pra ler na hora de dormir, porque as crianças ficam imitando monstros, fazendo barulho e elas não dormem. Falei, mas fica tranquilo que o próximo livro, ele vai ser aquele final pra dormir, entendeu? Então tem um livro pra acordar, um livro pra dormir. Um final pra acalmar. Isso, exatamente. Aí foi isso. É um monstrinho que me deixa muito, muito contente, assim. E agora tem um terceiro que já tá pronto, né? Mas ele vai ser publicado no Brasil só no final do 2025. A princípio, né? Tá no calendário da editora. Legal. E assim, uma grande lição, assim, que acho que é legal comentar pra galera, né? Que é importante a gente que tá principalmente nessa área artística, tal, ter essa resiliência, né? Porque você precisa. Nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser na velocidade que a gente imagina, que a gente quer, né? Mas o importante é a gente continuar fazendo o nosso melhor, tal, e aí uma hora alguma coisa legal acontece, né? Existem os dias maus, né? Aquele dia que você acorda estranho, fica, cara, nada funciona, meu livro não tá vendendo, as pessoas não gostam. Aí eu paro pra olhar, não, cara, espera. Tem toda uma história por trás, não é hoje só esse problema. Vou pra frente. E são muito bonitinhos os livros, né? E no caso, tu desenvolves o livro inteiro, assim, completo. Tipo, a Verônica, ela vai com o livro completo, quem tá lá olhando, ele já tem acesso ao livro inteiro, é isso? Ou não? Quando eu tenho tempo, eu faço o livro todo antes. Mas, por exemplo, agora eu tô levando um livro novo pra... A gente vai levar pra semana que vem pra Frankfurt. Desse livro, o que eu tenho pronto? Tenho pronto o texto, tá tudo separado por páginas. Tenho um storyboard. O meu storyboard ele é muito feio. Eu não sou um tipo cara... o RAF mesmo. Assim. Bem RAF, bem rabiscado. Assim, às vezes a cabeça do boneco é só uma bola, entendeu? Sim. Desse tipo o meu RAF. Porque eu não sou muito cara de ficar desenhando, assim. Eu meio que vou montando elementos na cena, né? Os shapes, né? As formas. Isso, e eu tenho eu tenho uma capa pronta e tenho umas 2 ou 3 páginas prontas. Que aí o cara consegue ter uma noção do estilo, da ilustração e tal. E o que acontece na feira... depois é só a história que ele tem, né? E na feira não se fecha negócio na feira de Bolonha. Não sei como funciona Frankfurt, mas na feira de Bolonha não se fecha negócio. As pessoas despertam interesse e falam, eu quero que... Desperta interesse e eu quero que você me envie o PDF. Então eu tenho sempre um tempinho, sei lá, umas 3 semanas depois da feira para enviar o PDF final do livro. E aí, dependendo, tu vais completando lá o que falta de ilustração. Exatamente. Vou completando as ilustrações que faltam. Então, assim, eu sei que para os próximos dias eu tenho muito trabalho para fazer, para entregar, deixar isso tudo pronto para a própria gente não ficar chato e falar, pô, ele tá demorando. Não. Pediu, tá na mão, entendeu? Então isso é muito, muito importante, assim, para os editores terem. E aí, claro, quanto mais rápido enviar, mais rápido eles têm interesse na grade de livros deles, né? Às vezes você demora muito, cara. Já fechamos grades de produção pro ano que vem, então já não tem como encaixar novos livros. Curiosidade de produção, assim, os livros eles têm no padrão deles quantas ilustrações são e quanto tempo por ilustração, em média, tu leva pra... Livro infantil, eu trabalho geralmente 32 a 40 páginas. Eu tive uma mentoria com um ex-editor de livros infantis americano e ele falou, cara, é muito melhor você ter 32 páginas somente em livro aqui nos Estados Unidos. Mas depende, a Europa muda. Meus livros, a maioria deles era 40 páginas e sempre foi aceito, tranquilo. Quantidade nunca foi problema. Mas tem esse problema de o papel tá caro e tal, e eles acabam o projeto fica mais sugando caro, um pouquinho. Fica mais caro para imprimir. São 2 lâminas a mais ali. Então, eu repensei meus projetos para 32 páginas ultimamente. Tempo muda muito de quando o texto é de outro escritor e quando o texto é meu. Porque quando o texto é meu, cara, eu faço e refaço e não gosto e não sei o que, eu volto muito. Mas eu acho que por ilustração eu devo gastar, sei lá, uns 2 dias numa ilustração, mais ou menos, né? Acho que sim. Contando com o layout, 2 dias, meio 3 dias, assim, quando é meu, aí eu... Agora, escrever texto aí é muito diferente. Eu tenho exemplo de... Eu tenho um livro que eu tô fazendo agora que eu fiz numa madrugada. Assim, fiz numa madrugada. A concepção do texto foi feita numa madrugada. Eu sentei e fui depois trabalhar. Mas eu tenho texto que levou 1 ano pra
fechar o início, vai refinando, o ápice e o fim. Eu fiz, refiz, joguei fora, falei nunca mais, de repente veio uma ideia, pega aquele livro do lixo de novo, aquela ideia, e refaz e fala, acho que ficou bem legal. Então tem coisa de um ano, tem coisa de uma noite, sabe? Aí depois de pronto, aí sim, aí a ilustração eu consigo mensurar um pouco mais. E a parte de impressão, geralmente a galera demora, a editora, depois que tem o arquivo pronto, é tu mesmo que fecha o arquivo e manda pra gráfica, não? Sim, assim, quando eu vendo pra fora, eu vendo o arquivo em design, né, pronto, né, o arquivo com as imagens, com o texto já editado. Se bem que tem umas línguas bem estranhas aí que complica, né? Aí a Mas diagramação... eu vendo só o livro em inglês. Eu vendo livro em inglês e aí vai para um país e eles fazem a diagramação deles, né? Aí fica só o livro sem textless, né? Sem texto. Ele vem com texto já, a pessoa só preenche o espaço com a língua deles ali, né? E às vezes a fonte que não... o arquivo aberto com a fonte para edição. Isso, os arquivos vão em PSDs fechados, né? Flatten, né? E o texto para eles aplicarem o texto deles. Basicamente é isso. Eu ia falar mais alguma coisa. Não, mas é isso. Geralmente é assim que eu mando os arquivos. E aí tem o tempo de gráfica? Como é que funciona isso? Aí eles, por contrato, eles têm às vezes 18 meses para o livro estar publicado. Ou um ano para publicar. Então, aí varia. Por exemplo, o que aconteceu? O Carona... A editora comprou a companhia e falou assim, mas a gente só vai poder publicar daqui a 2 anos. E foi um desespero para mim a princípio, mas eu falei, mas eu estou publicando para uma editora grande. Acho que vale a pena essa espera, acho que vai dar uma robustez no futuro. E eu vendi primeiro para a companhia e depois... eu vendi primeiro para a companhia aqui no Brasil e depois eu vendi para aquela editora francesa. Mas saiu antes na França, porque eles aproveitaram o espaço de grade lá e lançaram antes, entendeu? Mas eles têm essa média de 1 ano e meio para publicar o livro, 1 ano e meio. E eu acho que tem uma dinâmica também dependendo de onde a editora tá. Por exemplo, no Brasil eu sei que tem muitas editoras que imprimem na China, por exemplo. Existe. Aí os caras precisam ter um pacote mais robusto para fazer impressão, para que a coisa venha de container e tal. O que... Agora eu fiz um livro, eu trabalho muito com editoras inglesas também, ilustro livro para textos de escritores ingleses e a editora me contrata. Eu fiz um livro agora que ele saiu em... Acho que tá perto de umas 20 línguas. E aí eles fazem coedição. Eles mandam tudo para a China e falam para as editoras, me mandem... Eu não sei como funciona exatamente, mas me mandem os arquivos de vocês, o texto, que a gente vai imprimir tudo de uma vez só. Eles imprimem todos os livros de uma vez só e mandam para cada um pro seu país. Então, o mesmo livro foi publicado ao mesmo tempo em todos esses países, inclusive no Brasil também. Né? Inglaterra, China, Japão, França, Grécia e tal. E no Brasil também. Falando em China, teve uma experiência tua na China, né? Conta pra gente aí como é que foi como é que chegou aí pra lá e tal. O meu segundo livro, o eu enviei para um prêmio na China que eu tinha esquecido. Tem umas coisas muito legais. Eu sempre falo para os artistas, falo, cara, você tem um livro, uma ideia, um trabalho, manda para concurso, manda, porque assim, você nunca sabe o que vai acontecer. E como é que você fica sabendo de um prêmio da China, por exemplo? Eu sou rato de... Eu já fui muito rato de procurar, hoje eu tô mais tranquilo, assim, aí você participa de um, aí você ganha um prêmio, não participo mais do mesmo, para outro e tal. Mas eu era muito rato de... E assim, acompanho o mercado nacional, que, por exemplo, existe o portal do Publish News aqui no Brasil, que é o portal de mercado editorial. Ele sempre vai divulgando concurso aqui, concurso... Legal. Essas feiras, Feira de Bolonha, Feira de Xangai, Feira de Frankfurt, às vezes tem os prêmios deles também, então você fica pesquisando, tem prêmios. E eu fazia isso. E às vezes tem, por exemplo, a Feira de Frankfurt. Até rolou uma discussão num grupo, porque o pessoal falou, pô, mas aí tem que pagar para participar. Eu entendo que tem muitos artistas e é euro, pago, que dava mais ou menos uns R$100. Eu falei, gente, mas tudo bem, é R$100, para estudantes pode ser, para pessoas que estão com problemas financeiros pode ser pesado. Mas às vezes é uma chance de você participar. Eu achei que era mais, inclusive. Então, mas é que teve discussão disso, assim. Eu, como profissional, falo, não, acho que vale muito a pena. E tem concurso como o da China,
que não custava nada. É uma pizza, R$100. Tipo Olha, o cara deixa hoje de comer tá uma isso. pizza, ele consegue entrar no concurso, né? Claro. Uhum. Entendo que existem Não, muitas claro, realidades, né? Tem muitas realidades. Mas assim, cara, às vezes depende de quanto tá empenhado no teu trabalho, isso pode ser uma janela muito grande para editoras ao redor do mundo. E esse da China, por exemplo, era de graça. O que custava... Acho que da China foi totalmente digital, então foi de graça. Mas tem por exemplo, em Bratislava, que eu ganhei um prêmio, eu estava entre os selecionados e eu precisei enviar impressões das minhas ilustrações para Bratislava, que deu, sei lá, R$100 e poucos de correio. R$150 de correio. Que é uma grana também, mas tudo bem. Valia a pena. Já estava entre os selecionados. Esse da China eu enviei. Eu vi que eu fiquei entre os 50 selecionados, mas para mim estava assim, legal. E nem sabia de nada. Aí uma certa manhã, final de outubro, novembro, a minha agente me mandou um monte de mensagem de WhatsApp, falou, tem alguma coisa pra ti lá na China que eu não sei o que é. Eu falei, coisa na China, cara, o que é isso? Fui pro estúdio. O negócio da China. Eu fiquei pesquisando e não achava nada. Até que caiu a newsletter da Feira de Xangai, com esse prêmio, falou, o vencedor internacional é Guilherme Carsten, do Brasil e tal. Eu falei, what? Eu venci o prêmio, cara. Olha que loucura. Com um livro que eu decidi criar umas colagens digitais. Qual era o livro mesmo? O A, né? Chama A. Tem um porquê que chama A. Nas colagens digitais, eu lembro quando eu fiz a primeira ilustração, eu fiquei assim, cara, eu não sei se o mercado está preparado para isso aqui. Acho que vai ser um problema, não vai vender nada isso aqui. E eu mandei pra minha agente, ela falou, Guilherme, isso aqui tá lindo, tá incrível, continua. Ela falou, tá meio ela chama de artsy, meio artsy, assim. Tem os mercados que não vão aceitar, mas tem o mercado que vai gostar. E ganhei por conta daquilo, por esse novo estilo, assim, que eu inventei ali. Aí eu falei, beleza, que prêmio que era mesmo que eu não lembro que ganhava? Eu falei, cara, tem uma viagem pra China. E isso era 2019. Nós organizamos toda a viagem, tive reuniões com o pessoal da feira e tal. Cara, aí chegou 2020, né? Aí parou tudo. Aí parou tudo, principalmente na China. A China parou antes, começou a cancelar os eventos. A Europa começou a cancelar os eventos, porque eu ia pra Feira de Bolonha também aquele ano. Cancelou e foi a última a voltar. E eu falei, cara, perdi a viagem pra China. Em 2023, 2020, 2021, 2022, 2023, a Feira de Bolonha voltou com toda a força, porque 21 ainda estava online, 22 voltou, mas voltou assim, não muito bem, e 2023 voltou assim, aí voltou todo mundo. E tinha um stand da Feira de Xangai na Feira de Bolonha, né, porque elas participam do mesmo guarda-chuva que a Bolonha Fiera, que coordena essas feiras. Aí eu falei, vou lá conversar com essas pessoas. Eu falei, gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme Carsten. Eu sou o vencedor do prêmio. Aí fala, gente, claro, a gente conhece, a gente vai te oficializar o convite para esse ano e tal. Eu falei, opa. E aí, de fato, eu voltei para casa. Um mês depois veio a confirmação que eu seria convidado para a Feira de Xangai durante o final de semana lá. Eu ia dar um workshop, eu ia fazer dar uma palestra também. E aí nisso eu avisei meus editores na China. Falei, gente, tô indo pra China por conta do prêmio. Vocês não querem me aproveitar aí e fazer algum tour por escola e tal? E aí a gente fez um tour, sei lá, de quase 20 dias pela região sudeste e sul da China. Foram 5 cidades divulgando os livros em escolas, em shopping center, em livrarias, os lugares mais malucos assim, mas foi... E aí a editora de lá é que aí tinha uma pessoa que te acompanhava, que era chinês mesmo, né? Tinha. Porque tem a questão do idioma. Sim, também, né? Além disso, eu começava em Xangai, o pessoal da editora estava tudo em Xangai por conta da feira, eles tinham um stand lá, um stand bem legal. Então eu conheci toda a turma em Xangai, sei lá, uns 6 ou 7 pessoas. Aí a gente viajou, de Xangai a gente viajou junto para Guilin, que é a cidade onde tem a editora. E a editora tem um prédio enorme. Cara, tudo na China é gigantesco. Eles têm eles têm uma editora e aí eles têm um selo infantil, né? Nesse prédio da editora, que é do lado, colado com um hotel super incrível. Eles botaram naquele hotel. Do lado estava a editora e eles têm um andar lá que é só de exposições.
Então eles criaram uma exposição do meu trabalho. Era 400 metros quadrados de Guilherme áreas interativas dos meus livros. Então eu legal. li uma canção, tinha aquele piano que você pisava em cima e dançava, tinha os personagens do meu livro desse tamanho, assim, o A, que é um berro, tinha tô em chinês, né? A espalhado, assim, pelos tetos. Mas o A foi mudado para um ideograma daí? Foi mudado, Olha, foi mudado. Uhum. E então tinha uma exposição, eu fiz participei da abertura da exposição. E aí, a partir de Guilin, nós fomos para outra cidade. Aí eu fui somente com o cara do marketing da editora. A gente foi viajando. E aí, nós preparamos uma apresentação para as escolas. A gente estudou, criou uma apresentação juntos, eu e ele. Onde eu falava... Ele tinha um inglês bem mais ou menos, mas a gente se dava super, super bem. Ele sabia exatamente o que eu ia falar, então ele já sabia. E ele traduzia para o chinês. Eu falava inglês e ele traduzia para o chinês. Cara, foi incrível, foi incrível. Criança é igual a qualquer lugar do mundo. Igual. As mesmas vontades, os mesmos desejos. Parece que as tradições, os jeitos, eles se perdem. Porque elas vão brincar, vão correr, vão pular, vão te agarrar e vão querer te abraçar e querer desenhar. Mesmo do que aqui em Blumenau, ou em São Paulo, ou qualquer lugar. Assim. Ou na Inglaterra, que eu fui visitar escolas também com um monstro. Então, foi uma experiência incrível. Comida muito estranha e muito boa. Muito boa. É boa. Legal. É estranho. Esteticamente estranha, mas deliciosa. E apimentada. Pois é, então eu acho que nós cobrimos todos os assuntos, né? Tem algum assunto que a gente esqueceu de falar aí que tu queiras? Não, falei bastante coisa. Complementar? Talvez amanhã eu lembre, mas hoje não. Cara, brigadão, então. Cara, obrigado. Valeu. Vocês fazem parte da minha... Eu faço parte do estúdio, mas vocês fazem parte da minha história. Eu também, né? E eu tô muito feliz de estar aqui de volta. Pô, é muito legal quando a gente voltar pra conversar assim e ter essa possibilidade de ter uma trajetória, né, olhando assim pra trás, né? Muito legal isso. Muito obrigado aí a todo mundo que ficou com a gente até agora e até o próximo Bellicast.